Glória a Deus, amém, irmãos? Pode sentar? Quero perguntar se você já está vivendo um milagre. Você sabe que semana passada eu fiz a campanha dormindo, porque lá era 8 horas aqui, lá é meia-noite, eu não aguento dormir. Mas no outro dia eu assisti, viu? E os milagres já começaram a acontecer. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que você vai viver milagres da parte do Senhor. Mas, primeiro, para acontecer algo na nossa vida, nós precisamos de fé. Expectativa. Todos os dias, nós temos que acordar com a expectativa que Deus está fazendo algo novo. Eu vou contar um milagre que eu vivi essa semana, tá? Tá fresquinho. Eu estava lá e, de repente, eu tinha alugado a minha casa aqui e eu tive um sonho, que a minha casa estava totalmente cheia de coisas ruins, pichação nas paredes, estava tudo esotérico dentro da minha casa. Inclusive, a gente estava até fazendo um culto lá, e eu falei, meu Deus do céu, o que estão fazendo com a minha casa, Senhor? Tem misericórdia, né? E a mulher, quando eu conversei com ela no sonho, ela falou, eu tenho dado uma mudadinha aqui na sua casa. Eu desci bem olhando, vi tudo que estava mudado. Eu falei, o Senhor tenha misericórdia. No outro dia, eu recebi um telefonema da mulher da imobiliária, que a pessoa ainda não tinha mudado, né, porque tinha que esperar um tempinho, e ela mandou um recado que a pessoa tinha desistido da casa, que eles foram transferidos para outro estado, o marido, e que eles não poderiam mais morar lá. E sabe, irmãos, eu glorifiquei a Deus, porque Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Até quando a gente não está vendo as coisas, Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está livrando. E daí, esse fim de semana, a Miriam acabou vindo dormir no apartamento que eu estou agora, e eu acabei indo dormir na casa. Por quê? Já que não alugou, é minha, né? Estou eu lá. E realmente, quando eu deitei na minha cama, eu já senti que não era mais a minha casa. Realmente havia ali um clima diferente. Mas, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, né, irmãos? E aí a gente orou, e glória a Deus, a paz voltou a reinar naquele lugar. Então, entenda que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Eu não sei se você tem vivido uma vida sobrenatural, mas eu te convido a viver. E sabe, irmãos, a bênção do Senhor está tão forte nesses últimos tempos, que nós vamos viver coisa que nós nunca vivemos. Nós vamos sonhar, nós vamos profetizar, nós vamos ser usados por Deus, vamos receber de Deus coisas grandes. Mas para isso é necessário a gente estar na expectativa que bênçãos grandes virão e nos alcançarão. E eu não estou falando de bênçãos de dinheiro, né, irmãos? Muitas vezes a gente fala bênção, a pessoa acha que vai cair um caminhão de dinheiro na nossa cabeça. Não é dinheiro. A bênção do Senhor, a Bíblia diz que ela enriquece e não acrescenta dores. Sabe? É você estar pleno na presença do Senhor com o que você tem e glorificando a Deus em tudo, sabendo que Ele está no controle, Ele está na direção, Ele está cuidando de você quando você dorme, Ele está cuidando quando você acorda, quando você trabalha, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos seus negócios, do seu esposo, Ele cuida de tudo que leva o teu nome, amém? Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor Wesley aqui para trazer a palavra e vamos abençoar o servo do Senhor nessa noite, porque eu creio que Deus tem algo especial para falar conosco aqui, amém? Estenda suas mãos. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela vida do teu pastor, que o Senhor derrame sobre ele nessa noite toda sorte de bênçãos, unção, poder, glória, majestade, que o teu nome venha a ser exaltado aqui, Pai, que o teu reino venha a ser engrandecido, Pai, e que possamos nessa noite ser alimentados pela tua palavra, Pai, que o teu Espírito Santo esteja no controle e na direção de todas as coisas, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Que bênção estar mais uma vez aqui compartilhando da palavra de Deus com a igreja. E Deus fala sempre primeiro com a gente, né? E aí depois a gente transmite para a igreja. E nós estamos hoje no segundo culto de campanha. Essa campanha serão 9 semanas. Estamos aumentando.
Vamos ver a fé do pessoal. E no segundo culto nós já temos testemunhos aqui. Nós temos o testemunho da pastora, nós temos o testemunho de pessoas que estão aqui nessa noite. E muitas das vezes a gente se entristece pelo fato de estarmos passando por uma dificuldade. Não é verdade? E a gente fica atormentado e às vezes até reclama. E fica, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Porque a dor, ninguém quer sentir. O nosso cérebro ele não foi feito para sentir dor. O nosso cérebro ele foi programado para a gente buscar o prazer e evitar a dor. Só que nós temos uma parte espiritual dentro da gente. E quando a gente desenvolve a parte espiritual, a parte carnal, ela vai ficando sob o nosso domínio, sob o nosso controle. E aí a gente começa a vencer aquela luta, aquelas dificuldades, aquele conflito interior. E a gente começa principalmente a entender por que nós passamos o que passamos. Por que nós sofremos o que estamos sofrendo. Porque Deus quer manifestar o poder dele na sua vida e na minha. A gente não pede um testemunho pessoal, a gente não pede um milagre. Como que a gente vai ter um testemunho pessoal com Deus? Como que nós vamos ter uma vitória para contar? Como que nós vamos viver um milagre se nós não passamos pela dificuldade, se nós não passamos pela prova? Tudo isso não para trazer o sofrimento, mas principalmente para Deus manifestar o poder dele na sua vida e na minha vida. Para que a gente tenha um testemunho pessoal, para que a gente tenha um milagre em nossa vida, para que a gente seja não somente mais forjado, capacitado, preparado para a vida, para pregar, para evangelizar, mas principalmente para que o nome de Deus seja honrado. Muitas das vezes, na maior dificuldade, a gente só chora. A gente só fica tentando procurar a saída, a resposta. Fica só orando para que Deus tenha misericórdia, que abrevie esse tempo. Mas muitas das vezes a gente se esquece de olhar um pouquinho mais na frente e perceber o que Deus está fazendo na minha vida. O que Deus vai fazer comigo depois que eu passar por essa situação. A gente não pensa nisso normalmente, a gente pensa que a gente vai morrer, que a gente vai sucumbir, que a gente vai naufragar, mas vamos olhar um pouquinho mais na frente, vamos tentar ter um pouco mais de olhos espirituais, para ver que um passo a mais, uma próxima curva, depois da próxima onda, depois da próxima montanha, Deus tem algo na nossa vida, e normalmente, a vitória, ela é sempre muito maior do que a prova que nós estamos passando. Se você acredita nisso, diz um amém aí. Mas vamos olhar para frente. Vamos parar de olhar as circunstâncias e olhar o sobrenatural de Deus, que somente com os olhos espirituais nós conseguimos enxergar. Aleluias! Deus Todo-Poderoso. Para esse Deus, nada é impossível. Nada. Lucas, capítulo 1, versículo 37, já diz: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Aquilo que nós não conseguimos resolver, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Deus fica, eu imagino assim, Deus quietinho de lado, de braço cruzado, só olhando o servo dele, a serva dele ali, tentando resolver os problemas, as circunstâncias, a situação, chegando no limite, até a hora que a pessoa se rende e fala assim: Senhor, eu não consigo mais. Aí é essa hora que nós chamamos Deus para assumir o controle daquela situação. Aí Deus está assim no cantinho, de braço cruzado: agora você quer que eu entre, né? Agora você viu que você não tem capacidade para isso. Então eu vou só estender a minha mão e o mar vai acalmar. Aleluia. E é com grande alegria que a gente se reúne aqui nessa noite para falarmos sobre essa
maravilhosa verdade de que para Deus nada é impossível. A gente viu o testemunho do pastor Romário na semana passada. Ele que estava com um carro antigo, um carro meio velho, vamos dizer assim, e ele pediu a Deus, falou: Senhor, eu não tenho condições de ter um carro melhor. Estou fazendo a sua obra, preciso inclusive de um carro melhor para continuar fazendo a sua obra. E ele confiou que Deus poderia dar. E ele foi ousado, e na igreja ele falou: se algum irmão quiser me abençoar com um carro, eu estou aceitando. Passou um pouco de tempo, não sei se dias ou poucas semanas, mas sei que foi pouco tempo. Um irmão da igreja deu a chave de um carro seminovo para ele, híbrido, blindado, carro top. Olha o que Deus faz, muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, muito mais do que aquilo que nós sonhamos, e a palavra de Deus começa a se cumprir, começa a se revelar nas nossas vidas. O nosso Deus é esse Deus do impossível, o Deus que opera milagres, o Deus que faz coisas extraordinárias em favor do seu povo. Nós temos, nessa passagem de Lucas, e também em outros exemplos bíblicos, muitos momentos em que o milagre de Deus foi operado de forma tremenda, de forma poderosa, e o nosso Deus de ontem é o Deus de hoje, e vai ser sempre o Deus do futuro, do amanhã. Se Deus fazia coisas extraordinárias, Ele só não faz hoje em nosso meio se nós não acreditarmos. Sim ou sim? Não tem espaço para não aqui. E Deus vai continuar sendo esse Deus, com todo esse poder. E se a gente não está conseguindo ver, enxergar, ou até viver os milagres na nossa vida, é porque nós não estamos acreditando. E se nós não estamos acreditando, é porque nossa fé tem diminuído. Por que a fé ela diminui? Porque a gente para de ouvir a palavra de Deus, porque a gente para de orar, porque a gente para de estudar, porque a gente para de ter comunhão com Deus. Porque a fé, meus queridos, ela vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Quer desenvolver a sua fé? Ouça mais a palavra de Deus. Enquanto você lê a Bíblia, você ouve a palavra de Deus. Enquanto você congrega aqui com seus irmãos, você ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que vai te trazer o alimento espiritual para fortificar o seu espírito e mortificar a sua carne. Fortalece o espírito e mortifica a carne. E dessa forma, a gente começa a acreditar, a gente começa a confiar, a gente começa a ser mais ousado. E as coisas começam a acontecer na nossa vida e os milagres começam a aparecer. Não tem mistério, mas é difícil. É difícil. Porque necessita de comprometimento de cada um de nós, de compromisso de cada um de nós, com a leitura da palavra, com a oração, com a consagração, com a meditação. Dá trabalho. É difícil. Mas quem disse que não seria difícil? O mais importante é o quê? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Meus queridos, viver o milagre de Deus vale a pena. E só depende de mim, só depende de você. E foi justamente numa semana muito difícil para mim e para minha família que eu estava escalado para trazer uma palavra sobre o Deus do impossível. E não foi à toa, porque eu precisava escutar essa palavra. Eu preparando essa mensagem, Deus estava falando comigo. Deus estava enxugando o meu pranto. Deus estava renovando as minhas esperanças, fortalecendo a minha fé. Talvez se nessa semana eu não estivesse preparando essa mensagem, eu não estaria tão bem quanto eu estou hoje diante das adversidades que nessa semana apareceram. Parece que tem semana que junta uma avalanche de coisa.
Aí na outra semana as coisas começam a melhorar, você começa a dar glória a Deus, vou ver os milagres de Deus na minha vida. Aí de repente vem uma enxurrada assim, ó, parece que a barreira arrebenta e vem toda aquela lama. Meu Deus do céu, misericórdia, como é que isso vai passar? E aí a gente se entristece e fica fraco. Automaticamente não dá vontade de orar, não dá vontade de ler a palavra de Deus, não dá vontade de meditar, às vezes só dá vontade de chorar. Mas se a gente continua firme no propósito, se nós continuamos sendo fiel com Deus, nós vemos os milagres, porque Deus, Ele continua sendo fiel. Nós é que somos infiéis. Muitas das vezes nós retardamos a nossa bênção. Muitas vezes nós impedimos que o milagre de Deus venha sobre a nossa vida. Então eu estou trazendo uma palavra aqui para vocês nessa noite, de algo que Deus falou e tem falado comigo, principalmente essa semana. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando na sua vida. Nessa semana, nesse mês, nesse ano, eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de um milagre, e quando eu falo milagre, é aquele médico que já desenganou o problema de saúde que você tem, é o cônjuge que já colocou um ponto final no relacionamento e falou, não tem mais jeito, é o emprego que você acabou de perder, é o negócio que você acabou de fechar, eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de um milagre, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus está te fazendo ouvir essa palavra nesse canal do YouTube, porque nada é por acaso, Ele quer que você ouça, porque Ele tem um milagre na sua vida, independente da área da sua vida, independente do problema que você está passando, do que eu estou passando, porque nós temos um Deus, que é o Deus do impossível, e nós vamos ver aqui, nós vamos relembrar algumas coisas, porque como a palavra de Deus, ela traz fé aos nossos corações, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, nós vamos ser alimentados nessa noite, nós vamos relembrar dos grandes feitos de Deus, e como Deus não muda, Deus pode continuar fazendo tudo aquilo que fez na Bíblia, que nós conhecemos, que nós lemos, e Deus pode fazer muito mais, e nós vamos sair daqui com a certeza da vitória, nós vamos sair daqui com a nossa fé revigorada, com a esperança aumentada, porque nós estamos falando do Deus do impossível, é um Deus que supera todos os limites, e que essa palavra nessa noite traga encorajamento e fortalecimento da nossa fé, amém? Quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei, por causa do tema, Deus do Impossível, de um louvor do Renascer Praise, um dos primeiros louvores, porque teve o Renascer Praise, eles lançaram o primeiro volume, segundo volume, depois estava no 20º volume, 30º volume, eu não sei de que volume é esse, mas é de muitos anos atrás, não sei se vocês conhecem, a letra, ela é muito bonita, a letra fala o seguinte, eu vou contar para o Deus do impossível, o que se passa dentro do meu coração, denunciar ao Deus que por mim luta toda a ameaça e acusação, eu quero agora me banhar no grande rio, que caudaloso do seu trono sai, cantar bem alto a salvação em Cristo, que a cada dia em minha vida se fará, quero beber as águas que saem da rocha, quero comer do pão que do céu cai, hoje andar pelo único caminho que o Senhor me abre no grande mar, aleluia, Senhor, que nós possamos viver esses milagres de forma poética, e o refrão, ele é muito animado, o refrão fala o seguinte, seu nome é Deus do impossível, e em sua sombra eu quero descansar, seu nome é Deus do impossível, como é bom ver suas mãos em minha vida trabalhar. Pelo refrão, quem conhece esse louvor? Levanta a mão. Poucas pessoas, né? Mas ele é fácil de aprender. Ele é o seguinte,
Seu nome é Deus do impossível, em sua sombra eu quero descansar. Seu nome é Deus do impossível, oh como é bom ver suas mãos em minha vida trabalhar. Quem lembrou? Quase ninguém, né? Acho que eu estou ficando antigo, pastora. Vocês têm que escutar mais YouTube, os louvores do YouTube, viu? Tem muita coisa boa lá também, tá? E nesse momento em que a gente chora, se entristece, luta com Deus, clama pelo louvor, a gente clama pelo milagre. Nessa hora Deus quer escutar de cada um de nós um louvor. Às vezes o nosso louvor sai em forma de lágrimas. Às vezes o nosso louvor sai em forma de poesia que depois vira uma música. Mas o mais importante é saber que no meio da tribulação, da angústia, nós podemos confiar a Deus e cantar de forma alegre que Ele é o Deus do impossível. Que nós podemos descansar à sua sombra, confiante que Ele vai nos trazer a resposta. E depois falar como é bom ver as mãos de Deus trabalhar em minha vida. Porque o impossível só acontece quando nós largamos a mão, quando nós paramos de fazer, e Deus entra e faz. Porque o milagre nós não conseguimos fazer, é quando a gente precisa tirar a mão, e Deus colocar a mão dele. Nós devemos aprender a descansar na sombra do Senhor, e ver as mãos dele trabalhando, e depois nós glorificarmos, amém? É difícil, pastor Wesley, mas quem diria que ia ser fácil? Mas vai valer a pena. Nós estamos falando isso, meus irmãos, porque nós temos uma promessa divina. Essa promessa, ela está em Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 37, preparado aí? Olha só, nós estamos high-tech agora, nós estamos bem. Eu vou ler com vocês. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Nessa passagem, onde nós vemos aqui a revelação e a profecia de que Maria daria luz ao Salvador, aqui nós já temos uma promessa de Deus no final, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Nesse momento, o anjo já estava ali anunciando uma concepção milagrosa. Quem que dá a luz? Qual a mulher que fica gestante sem conhecer o seu marido? Só Deus, só o Deus do impossível. E esse é só um dos grandes feitos de Deus. A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, está cheia de revelações, de fatos, de momentos, onde os milagres de Deus aconteceram,
onde os milagres de Deus estão acontecendo, e em Apocalipse, onde grandes milagres ainda estão por vir. E nós estamos vivendo o momento, a época do Apocalipse. Muitos milagres estão por vir. Nós temos que estar prontos, preparados para tomar posse dos milagres. E termos não somente um testemunho pessoal com Deus, mas principalmente para que a nossa família, a nossa vizinhança, o local onde nós trabalhamos, os nossos colegas de trabalho possam ver e reconhecer Deus na nossa vida. Porque você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento que você pode resolver, isso não é milagre. As pessoas não vão ver Deus na sua vida dessa forma. Mas se você está passando por um momento que as pessoas próximas a você estão sabendo e começam a falar, é impossível, só Deus, se esse Deus existe, isso vai ser um milagre. E quando o milagre acontece, as pessoas veem, primeiro, que Deus existe, que Ele é real, que Ele faz, e que Ele pode fazer na vida de cada um de nós. E se Ele faz na minha vida, Ele faz na sua vida. E se Deus faz na sua vida, Deus pode fazer na vida do ímpio, que está vendo o manifestar dEle, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Amém? Nós temos que sair daqui, não só com esse entendimento, mas principalmente com essa fé, de que Deus é um Deus de milagres, e pode fazer o milagre que você precisa na sua vida, na sua vida. Nós temos também o poder criador de Deus. Nós temos lá no início, no começo, que é em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 31, falando sobre a criação. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão abaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou muito bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Daí disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam-se de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar de dia e o menor para governar de noite. Também fez as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom.
Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Deus também disse: encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E Deus disse: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez todos os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para você. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. E no sétimo dia Deus descansou. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que cria do nada. Nós estamos falando de um Deus que não pega algo que já aconteceu e faz melhor. Deus pode fazer acontecer na sua vida também aquilo que nunca existiu. Amém? Deus vai te colocar para governar. Deus vai te colocar sobre toda a dificuldade, para você viver o milagre, assim como Deus colocou Adão e Eva sobre todos aqueles milagres que Deus fez. E Deus fez falando. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, Deus foi falando, foi criando e foi acontecendo. Basta uma palavra de Deus para mudar toda a sua vida. Basta uma palavra de Deus para que o milagre aconteça na sua vida. Basta uma palavra de Deus para que Deus faça existir na sua vida aquilo que nunca existiu. Nós estamos falando desse Deus que cria, esse Deus que faz milagres, esse Deus que Ele é atemporal, esse Deus que nós conhecemos lá do início do Gênesis, que é o mesmo Deus que vai até o Apocalipse, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. E não para por aqui, meus irmãos. Nós temos milagres e milagres. Ao longo da história da Bíblia, Deus relata inúmeros milagres para o seu povo. Em Êxodo 14, nós vemos o milagre de Deus abrindo o Mar Vermelho, para que os israelitas atravessassem em segurança. Após a saída do Egito, o povo hebreu, que estava ali cativo, debaixo das ordens de Faraó, através de Moisés, Faraó permitiu que o povo saísse, e o povo saindo do Egito, atravessando o deserto, indo para uma terra prometida,
em determinado momento, parou na frente de um mar. Atrás eram montanhas, colinas. À frente era um mar. Eles no meio do deserto. E Deus ainda endureceu o coração de Faraó, para que Faraó se arrependesse e viesse atrás para resgatar os escravos que tinha perdido. E nesse momento, quando o povo hebreu, os ex-escravos, viram aquela situação, olharam para todos os lados, não viram saída, começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a falar com Moisés: Moisés, o que é que tu fizeste conosco? Por acaso não tinha sepultura suficiente lá no Egito, e você nos trouxe para cá, para o deserto, na frente do Mar Vermelho, para que a gente morresse aqui? É porque Deus já sabia o que ia fazer. Independente se nós estamos conseguindo enxergar ou não, se nós estamos vendo saída ou não, se nós estamos vendo o inimigo se aproximar cada vez mais, e diante de toda a situação, termos certeza que nós vamos morrer, que nós vamos padecer, é nessa hora que Deus entra. Eu já vi Deus fazendo as pessoas andar por sobre as águas, mas se Ele não te fizer andar por sobre as águas, Ele vai abrir o mar, para você passar de pés enxutos. Amém, meu querido? Amém, minha querida? E nessa hora, Deus falou com Moisés, e Moisés conseguiu, pela fé, acreditando na palavra de Deus, na promessa de Deus, a abrir o Mar Vermelho, e todo o povo de Israel passou são e salvos, e foram libertos, foram livres de uma chacina, porque Faraó, quando veio, ele veio com 600 carruagens, 600 carros de guerra daquela época, com um chefe em cada uma dessas máquinas, vamos dizer assim, dessas carruagens, dessas bigas enormes, fora todo o exército. Mas Deus, inclusive, deu um tempo para que o pessoal dele, o povo hebreu, o pessoal de Israel atravessasse. E quando o mar se fechou, matou todo o exército inimigo. Todo o exército inimigo. Eu não sei quais são os problemas que estão te perseguindo. Eu sei os problemas que estão me perseguindo. Mas você tem os seus problemas que estão te perseguindo. E se chegar uma hora que você vê que não tem escapatória, não tem saída, e que você vai, entre aspas, morrer, é nessa hora que Deus abre o mar, faz você passar vivo, e faz esse mar encobrir todos os seus inimigos, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que te aflige. E nessa hora você vai até se arrepender, assim como eu me arrependo muitas das vezes, de murmurar: Senhor, perdão, porque eu não tive fé, perdão porque eu não acreditei, perdão porque eu não vi saída, e mesmo assim, o Mar Vermelho foi aberto para que eu passasse. Eu deveria ter sido consumido pelo exército inimigo, mas pela misericórdia de Deus, mesmo assim Deus nos concede o milagre. E nessa hora, o mínimo que nós podemos fazer é louvar a Deus, é agradecer a Deus, é glorificar a Deus, é contar para o mundo o que Deus tem feito em nossas vidas. Porque uma coisa é você receber o milagre de Deus, outra coisa é você falar do milagre de Deus para as pessoas, o milagre que Deus lhe concedeu. Porque nessa hora você não vai estar falando do testemunho de alguém, você não vai estar falando do que você ouviu, você vai estar falando do que você viveu, você vai estar falando da sua experiência, e isso vai te dar autoridade. E como que nós vamos ter essa experiência, se nós não passamos pelo problema? É tão bonito ver ex aquilo, ex-bruxo, ex-viciado, ex-prostituta, ex-tudo. Como é bonita a transformação que Deus fez na vida dele, e essas pessoas pregam, muitas pessoas se convertem, mas o bonito é nós vivermos isso.
os milagres de Deus, para que através de nós, da nossa boca, nós possamos evangelizar, nós possamos pregar. Aí nós vamos estar falando de algo que nós sabemos, que nós conhecemos, e não somente que nós ouvimos falar. E essa autoridade se chama fé. Quanto mais problema, mais fé. Quanto mais dificuldade, mais fé. E quanto mais isso acontece, mais milagres na nossa vida. Nós temos duas opções: olhar para o mar vermelho, olhar para o inimigo, olhar para todas essas situações e chorar. Ou, pela fé, já começarmos a enxergar o mar vermelho se abrindo, a gente passando e glorificando a Deus do outro lado. Dá o mesmo trabalho, mas o inimigo quer roubar essa nossa esperança, o inimigo quer roubar essa nossa visão espiritual. É por isso que nós não devemos parar de orar, nós não devemos parar de orar, nós temos que continuar lendo a palavra de Deus, meditando, fortalecendo a nossa fé, que com ela, a nossa esperança se renova a cada dia. O inimigo tenta roubar a nossa esperança, diminuindo a nossa fé, e é nessa batalha que nós temos que ter a consciência, e saber lutar, para que o inimigo não roube a nossa esperança, porque senão, nós só vamos ficar chorando, se lamentando, falando, mostrando para Deus o nosso problema, quando na verdade nós deveríamos mostrar para o nosso problema o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa frase ficou muito marcada para mim, há muitos anos que eu ouvi, e é verdade. Por que a gente fica mostrando para Deus os nossos problemas? Nós deveríamos mostrar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus, e com essa mentalidade, com essa fé, é que nós vamos superar as dificuldades, os obstáculos, vamos receber o nosso milagre, e vamos ser usados por Deus para evangelizar as pessoas, além de estarmos sempre e cada vez mais glorificando o nome de Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas não somente quando recebemos o nosso milagre, o maior mistério é hoje, no meio das nossas dificuldades, das adversidades, dos problemas, começarmos a louvar a Deus pela fé, agradecendo já pelo milagre, pelo livramento. Amém? Nós temos também em Josué, capítulo 10, um outro momento de um grande milagre de Deus para o povo dele. Foi quando Josué fez o sol parar, para que desse tempo dele vencer a batalha. Olha só, olha que Deus nós estamos falando, Deus que fez o sol parar, e praticamente um dia, o sol ficou parado. Durante muitos anos eu escutei dos meus amigos: Wesley, isso é impossível. Primeiro porque o sol não para, quem para é a terra, e se a terra parar, tudo vai ser descolado da terra, por causa da velocidade em que a terra gira, os movimentos dela, de rotação e translação. Se ela para, tudo que está preso nela é arrancado, sai voando. É igual você está dirigindo um carro, e você freia o carro de repente. O que acontece? Existe uma força que te empurra para frente. Wesley, isso é impossível. Isso que a Bíblia fala, não foi bem assim, é lenda, é história. Até que, com a tecnologia que nós temos hoje, cientistas, procurando uma resposta para isso, descobriram que na contagem do tempo, falta praticamente um dia, não existe esse dia. Coisa tremenda. Glória a Deus. Coisa tremenda. Esse é o Deus que nós estamos falando, esse é o Deus que nós servimos, esse é um dos exemplos das coisas que Deus faz: abrir mar, engravidar, mulher virgem, parar o sol. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Se Deus fez tudo isso, se Ele criou tudo que nós vemos, tudo que existe, todos os animais, os luminares, o firmamento,
a separação de terra e água, nós, seres humanos, o que é que Ele não pode fazer na minha vida e na sua vida, e na sua vida também? Para Deus, nada é impossível. Não tem coisa que não possa ser resolvida na sua vida, porque nós temos o Deus do impossível. No versículo de 12 até 14 de Josué 10, diz o seguinte: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Se Josué pediu para o sol parar durante quase um dia, o que é que nós não podemos pedir para Deus que Deus não possa fazer? Qual o relacionamento que Deus não pode restaurar? Qual a porta de emprego que Deus não pode abrir? Qual o faturamento que você precisa para manter o seu negócio aberto, Deus não pode trazer? Qual a pessoa que não pode ser liberta de um vício? Qual pessoa não pode ser salva por Deus? Eu não sei qual milagre que você precisa na sua vida, mas eu te digo que esse Deus que nós estamos falando aqui é o mesmo Deus que está aqui em nosso meio hoje, e que você pode tomar posse da sua vitória, mesmo sem ver o mar abrindo, mesmo sem entender o que está acontecendo, mesmo escutando que os médicos estão falando que é impossível. Toma posse e já começa a agradecer a Deus, começa literalmente a mostrar para o problema o tamanho do seu Deus, e assim nós vamos ter a nossa vitória. A nossa esperança vai a cada dia renovar, a nossa fé vai se fortalecer, os dias vão ser abreviados, e daqui a pouco nós vamos estar contando nosso testemunho para todas as pessoas que nós conhecemos. Em outro momento, em 1 Reis capítulo 18, dos versículos 30 a 39, diz que do céu desceu fogo para consumir um sacrifício no Monte Carmelo. A gente já viu caindo do céu que é avião, helicóptero, granizo, chuva, mas se nós orarmos, pode cair fogo do céu e consumir tudo. Capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 30, diz o seguinte: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez ao redor do altar um rego, em que se podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o uma segunda vez. E fizeram pela segunda vez. De novo disse: fazei-o a terceira vez. E o fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. E sucedeu que, sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão,
de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra, e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando que você quer falar? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando que você quer ver o seu milagre na sua vida acontecendo? Vamos edificar o altar, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, e nesse momento, para deixar a coisa mais impossível ainda, 4 cântaros de água foram jogados ali, por 3 vezes ainda, para ficar bem molhado, e mesmo assim veio o fogo e consumiu tudo. Não há nada, meus irmãos, impossível que Deus não possa fazer. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. E no Novo Testamento, vamos deixar o Antigo Testamento de lado, vamos pegar agora o Novo Testamento, vamos pegar somente a vida de Jesus, o milagre da vida dele. Quantos milagres Deus fez através de Jesus? Porque Jesus, ele era 100% homem, mas também 100% Deus, e através de Jesus, nós conhecemos muitos milagres, e olha que nem todos estão escritos na Bíblia, inclusive, ressuscitar mortos. Se você acha que inclusive você já morreu, que a sua solução já morreu, que não tem mais saída, Deus faz ressuscitar. Seu casamento morreu? Seu emprego morreu? A sua fé morreu? Deus faz ressuscitar. E para provar que Deus é Deus na vida de Jesus, o próprio Jesus ressuscitou, para mostrar que Ele tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte, sobre todas as coisas, na minha vida e na sua vida. Nós não podemos duvidar. Se nós acreditamos nesse Deus, nós não podemos duvidar que o milagre acontece, que o nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus que age nas nossas vidas hoje. Deus está tão ativo hoje quanto esteve no passado, e vai estar no futuro. Deus está operando milagres, curando os enfermos, restaurando casamentos, libertando aqueles que estão em cativeiro, provendo onde não há provisão, abrindo portas onde parece impossíveis de abrir. Ele está nos chamando para confiar nele completamente e acreditar que ele é capaz de fazer coisas, inclusive, além da nossa compreensão. Quem toma posse, levanta a mão. Aleluia, Jesus. E como eu falei, nós temos que desenvolver a nossa fé, para que coisas maiores do que essa, inclusive, possam acontecer. Porque Jesus Cristo prometeu que coisas maiores nós faríamos em nome dEle. Os discípulos naquela época ficaram espantados, ficavam de boca aberta com as coisas, os milagres que Jesus Cristo fazia. Curava leproso, dava visão a cego, ressuscitava mortos. E Jesus Cristo ainda falou: em meu nome, coisas maiores vocês poderão fazer, mas depende da nossa fé. É por isso que nós temos que desenvolver a nossa fé, para experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter essa fé inabalável. Podemos passar sim pelos problemas, e teremos muitos problemas, até o nosso último dia na terra.
A Bíblia não nos isenta dos problemas. Inclusive fala que nós vamos ter aflições, mas precisamos somente ter bom ânimo, que nós vamos vencer essas coisas. E isso vem através da fé inabalável. O poder ilimitado de Deus, quando essas circunstâncias aparecem e se tornam impossíveis para nós, é quando Deus opera os milagres. Então nós temos que inclusive agradecer. Se o momento na nossa vida está muito difícil, porque ali vai sair um milagre, basta a gente crer. Buscar a presença por meio de oração, de leitura da palavra, ouvir a palavra de Deus, lembrando dessas promessas que a Bíblia conta tanto para a gente, confiarmos cada vez mais nele, que ele cumprirá cada promessa que ele tem nas nossas vidas, sem desanimarmos diante das adversidades, e sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor. Pode ser que nós não estejamos vendo, pode ser que nós não estejamos sentindo, nem percebendo, mas Deus está trabalhando em nosso favor. A pastora Cátia estava dizendo, que enquanto ela dormia, ela sonhou, e no sonho, nada mais é do que uma revelação do que Deus já estava trabalhando, enquanto ela dormia. Deus nos livra, Deus nos dá milagre, e essas experiências são tremendas, mas eu não quero somente escutar testemunho dos outros, da pastora Cátia, do pastor Romário, eu quero ter as minhas próprias experiências, eu quero falar dos meus próprios testemunhos, e eu quero ouvir o testemunho de cada um de vocês, como a nossa missionária Tânia, essa semana recebeu mais um milagre na vida dela, mais uns na verdade, e se você, que ainda não teve a oportunidade de participar de uma campanha, aqui na nossa igreja, venha, você que está participando, não desista, não pare, e chame as pessoas, que precisam de um milagre na sua vida, porque aqui a gente ouve a palavra de Deus, e a fé se desenvolve, a partir de ouvir a palavra de Deus, e eu creio, que nessas próximas 7 semanas, muitos milagres vão acontecer, inclusive o meu, os meus, se você tem muitos problemas, você vai ter muitos milagres na sua vida. Agora, qual é o sacrifício que você está fazendo? Qual o altar que você tem que reconstruir? Essa semana eu fiz um jejum, essa semana agora eu vou fazer outro, eu estou fazendo jejum daquilo que me custa, daquilo que eu sinto na carne, daquilo que me faz falta, para me ajudar a fortalecer o meu espírito e mortificar a minha carne. Existe uma história que fala que nós temos 2 leões, e nós podemos fazer uma analogia, é um leão carnal, um leão espiritual. Qual aquele que sobressai? Aquele que a gente mais alimenta. Então nós temos que matar de fome o leão carnal, e alimentar mais o leão espiritual, para que a gente possa ter domínio sobre as coisas que nos atrapalham de desenvolver a nossa fé. Amém? E para terminar, quando nós enfrentamos esses desafios aparentemente impossíveis, a gente tem que se lembrar sempre que o nosso Deus é o Deus do impossível, que para Deus nada é impossível. Se Deus, Ele pôde criar o universo, operar milagres no passado, ressuscitar Jesus Cristo, então certamente Ele é capaz de agir na minha vida e na sua vida hoje. Colocar a nossa fé e confiança totalmente nesse Deus ilimitado, nos dá certeza que Ele estará com cada um de nós, em todas as nossas situações. Basta o quê? A gente ser corajoso, para que o Deus do impossível, ao nosso lado, possa estar pronto para fazer grandes coisas nas nossas vidas, e que nós possamos sair daqui, nessa noite, com mais fé, com mais esperança, e pensando, não mais no problema, pensando já no milagre,
e agradecendo por isso, e fazer o que nós precisamos fazer, porque aquilo que está nas nossas mãos, Deus não faz, mas quando nós fazemos a nossa parte, aquilo que nós não conseguimos fazer, quem faz é Deus. Quem acredita nisso, fica de pé. Nós vamos agora orar, e nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar, nos direcionar naquilo que nós devemos fazer, também naquilo que nós devemos parar de fazer, para que nós possamos estar nos preparando para podermos receber as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, para que nós possamos receber o nosso milagre. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e ore comigo. Pai querido, Pai de amor, nós escutamos, ó Pai querido, nessa noite a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, mais uma noite, mais um culto de campanha, Senhor. Tu tens falado aos nossos corações de que Tu és o Deus do impossível, que para Ti nada é impossível, Senhor. Sabemos, ó Pai querido, que o inimigo está ao nosso redor, Senhor, querendo roubar a nossa esperança, querendo roubar a nossa fé, Senhor, não somente para desacreditarmos, Senhor, nos milagres, mas para nos fazer entristecer, enfraquecer, para roubar a nossa esperança, matar a nossa fé, mas que essa palavra, Pai querido, que veio do Teu trono aos nossos corações nessa noite, Senhor, possa fazer morada. Ó Senhor, que a Tua palavra, Senhor, fique arraigada em nossos corações nessa noite, em nossa alma, que o inimigo, ó Pai querido, não possa roubar essa semente, e que essa semente, que é essa palavra, Senhor, possa germinar, possa crescer, possa frutificar, possa dar frutos, possamos multiplicar, ó Pai querido, essa palavra na vida de muitas e muitas pessoas, Senhor, que nós possamos sair, ó Pai querido, nessa noite daqui, com a certeza de que o nosso milagre, Senhor, está logo após, Senhor, esse deserto que nós estamos passando, ó Pai, e que para Ti, ó Pai querido, nada é impossível, Senhor. Se alguma coisa morreu na nossa vida, Senhor, a Tua palavra nos fala que Tu podes fazer ressuscitar. Se alguma coisa, ó Pai querido, ainda não existe na nossa vida, a Tua palavra fala que Tu, ó Pai querido, podes fazer existir do nada, Senhor. E se não há um caminho, ó Pai querido, para nós passarmos, Tu fazes esse caminho, Senhor. E se o mar, ó Pai querido, não se abrir, Tu vai nos fazer passar por sobre as águas. Que nós possamos tomar posse, ó Pai querido, da Tua palavra nessa noite, possamos sair daqui fortalecidos, fortificados, ó Pai. E ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar durante esta semana, naquilo que devemos fazer, naquilo que nós devemos nos consagrar, ó Pai querido, para que nós possamos estar preparados para receber a nossa bênção, para receber o nosso milagre, para Te glorificar, para louvarmos o Teu nome, Senhor, mas principalmente, ó Pai querido, termos uma experiência do impossível contigo, para podermos evangelizar, falar da Tua palavra, transformarmos este mundo em nome de Jesus, amém? Aleluias, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Olha, sábado, às 10 horas, né? 9? 9. Tá 9 lá, né? Ah, o bazar. Mas quem vier para orar também pode orar, né? Porque tem uma sala lá para orar. Mas nós vamos ter o nosso bazar aqui, irmãos. Vai ter tanta coisa aqui, olha. Quem estiver precisando, fala para vir, porque olha, vai chegar de caminhão amanhã. As bênçãos. Amém? Não vai dar para vir nos carros, tem que vir de caminhão. Então, não perca. Venha ser abençoado aqui, venha abençoar. Que com esse bazar nós vamos comprar o nosso telão novo. Amém? Vamos comprar um novo, porque esse daqui nós vamos devolver em nome de Jesus, que não deu certo. Quase deu certo, mas não deu. Aí nós vai vir o outro, entendeu? Que esse daqui era para outro propósito. E não deu certo.
não tem problema. A gente usufruiu dele e vai usufruir agora da bênção completa. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes na nossa vida acontece que algo vem e não é tão perfeito assim. Se a gente glorificar, Deus dá o melhor. Se a gente murmurar, a gente continua na prova. Sabia? Então, quando parece que a coisa está meio ruim assim, que não era bem aquilo que você queria, glorifica a Deus. Porque logo na sequência, Jesus completa a bênção. Para a gente entender que tudo que Deus faz é perfeito. E Ele faz na hora certa. E se a gente glorificar no pouco, no muito eu vou te colocar. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Às vezes a gente recebe lá, encontra na rua R$10. Aí fala, mas eu podia ter encontrado R$10.000. Glorifica com os 10. Glorifica com o pouco que Deus dá. Às vezes Deus, Ele faz um agradinho, né? Às vezes você está com vontade de comer um chocolate, aí não teve tempo de sair para comprar. Alguém chega e te dá aquele chocolate. É Deus te agradando. Glorifica nas pequenas coisas. Porque se a gente conseguir enxergar Deus nas pequenas coisas, com certeza nós vamos viver as grandes. Né? Porque se a gente não enxerga na pequena, a gente não vai conseguir enxergar na grande também. Então vamos glorificar Deus no pouco e no muito. Amém? Amém. Então vamos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa. Pai, obrigada por estarmos juntos na tua casa, Pai. Eu sei, Jesus, que os teus filhos, as tuas filhas que entraram aqui, Senhor, nessa noite, nessa semana, vão ter uma experiência gloriosa contigo, Pai. E eles vão poder glorificar o teu nome, Jesus. E vão entender que aquilo que aconteceu veio da tua parte, Senhor Jesus. E pode ser que seja um pequeno ou um grande milagre, Senhor. Não importa, Senhor. Porque o mesmo Deus que cura uma unha encravada é o mesmo Deus que cura um câncer, que cura uma AIDS. E nós cremos, Senhor Jesus, que para o Senhor não há impossíveis, Senhor. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas. E nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Principalmente por estarmos aqui. Obrigada pelo ar que nós respiramos, Senhor. Porque nós sabemos que nessa noite muitos estão na UTI com uma máquina, forçando a respiração deles para eles estarem vivos, Senhor. Obrigada pelas nossas pernas, que o Senhor nos trouxe até aqui andando, Senhor. Porque muitas pessoas que perderam elas, conseguem, Senhor, sentir a quão falta faz ter uma perna, Senhor Jesus. Obrigada pelos nossos olhos, Senhor. Que possamos, que nós temos para te enxergar todos os dias, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela nossa voz. Obrigada pelos nossos ouvidos. Obrigado porque todos os nossos órgãos funcionam perfeitamente dentro do nosso corpo, Pai. Obrigada por essa saúde abençoada e maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós queremos te agradecer por este milagre que somos nós aqui hoje em pé, louvando a Ti, te glorificando. É o maior milagre que podemos viver, Senhor. Obrigada por todas as vidas que entraram neste lugar nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo nessa semana, Senhor, venha fazer uma obra gloriosa nessas mentes, nesses corações, Senhor. Que aqueles que estavam abatidos, tristes, oprimidos, cansados, sejam renovados, restaurados, Senhor, transformados pelo Teu poder, Senhor. Que eles venham viver, Jesus, um novo tempo, debaixo da Tua graça, da Tua direção, do Teu amor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai. E eles possam desfrutar, Senhor Jesus, da Tua plenitude, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos assim, que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora do nosso amado Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a amada igreja que crendo diz amém. Deus abençoe sua vida, dá um abraço no seu